Os atos de vandalismo que ocorreram no dia 8 de janeiro nos prédios da Praça dos Três Poderes não podem ser considerados terrorismo. É assim que alguns políticos e juristas têm se posicionado desde aquela data, criticando a posição do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Moraes determinou a prisão dos manifestantes com fundamento na lei do terrorismo, assim como o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Na decisão de afastamento, Moraes escreveu que há fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos na lei de terrorismo. Com as decisões de Moraes, tanto a assessoria de imprensa do órgão como veículos de grande imprensa passaram a chamar o episódio de 8 de janeiro também de atos de terrorismo e manifestantes de terroristas. E daí, vou aproveitar que temos dois advogados por aqui. Eu queria começar com um Calazans. Dá para falar que é terrorismo ou não dá para falar que é terrorismo afinal? Olha, na minha opinião, não dá para falar que é terrorismo. Nunca concordei com essa definição e deixo claro, para as pessoas que estão ouvindo que isso não retira a gravidade dos atos. De modo algum, isso significa retirar a gravidade, retirar a necessidade de processo e de punição de forma exemplar dos vândalos, porque o que aconteceu lá foi ato de vandalismo e não de terrorismo. Eu vou ler aqui, vou usar o meu tempo, vou ler o artigo 2º da Lei de Antiterrorismo Brasileira. Diz assim: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. E daí continua. Mas a finalidade dos atos de terrorismo, conforme a legislação brasileira, está relacionado a esses tópicos: xenofobia, enfim, discriminação, aqueles grupos como o Estado Islâmico, por exemplo, e não é o caso. Eu acho, inclusive, que é um desrespeito com as vítimas de terrorismo fora do Brasil, atos como lá no Bataclan, lá em Paris, por exemplo, onde as pessoas efetivamente morreram com aqueles ataques absurdos que aconteceram não só lá, mas em outros locais também, que foi onde ocorreu verdadeiramente o terrorismo, e a gente classificar o que aconteceu no Brasil como terrorismo. É claro que é grave, mas não é terrorismo, porque não é um ataque contra uma população, certo? Para alterar o status do Estado de Direito, mas contra uma população determinada. Então, nem do ponto de vista social e nem do ponto de vista legal, esses atos podem ser considerados como terrorismo. Celestino. No dia 9, na bancada aqui, nós chegamos no acordo que não foram atos terroristas, né? Atos de vandalismo, ato de gente à toa. E as imagens ficaram muito bem claras a respeito disso. Era contra o patrimônio público, né? Essas pessoas que, diferentemente de algumas pessoas que pensam do contrário, e aí é a opinião de cada um, muitas pessoas que saíram de Maringá, saíram com um propósito, né, de ir lá fazer sua manifestação. Em nenhum momento foi falado que ia ser para a esplanada, né, e chegando lá no QG, e aí já tinha toda uma movimentação, inclusive tem muita gente que não foi presa, né, que induziu essas pessoas intervencionistas, deixando bem claro, não são pessoas de esquerda, são pessoas de direita, que desde 2017, 2018, 2019 já não estavam mais apoiando o governo Bolsonaro, tá? Deixando bem claro isso. Tem muitas pessoas com foto com o Mourão que pediu intervenção militar em 2017. Essas pessoas precisam ser investigadas a fundo. Inclusive, a pessoa que quebrou o relógio lá, que o Vitor sabe muito bem, estava com a camisa do Bolsonaro preta, mas já foi identificado, é um intervencionista, desde 2018, colocando o Bolsonaro como um presidente meia-boca. Então, é só procurar o perfil dessa pessoa, você vai identificar quem são, né, as pessoas que contribuíram para esse ato de vandalismo. Então, eu acho que ficou bem claro, né, o consórcio que está usando essa palavra terrorismo para deixar a narrativa no ar. É isso que eles fizeram durante os 4 anos, imputar nas pessoas que apoiaram o governo anterior, fascista, terrorista e tudo mais de palavras de baixa expressão, de baixa qualidade, como é o consórcio. Doutora Monique.
O que a gente viu aquele dia foi um terror, mas não pode ser definido como terrorismo, né? O Calazan falou muito bem ali. A gente não consegue visualizar os imperativos legais necessários para definir um crime como terrorismo. Isso não significa que muitos outros crimes não tenham acontecido aquele dia. E sim, as pessoas que cometeram os crimes, elas precisam ser investigadas e elas precisam ser responsabilizadas e punidas. Edivaldo Magro. Na primeira manifestação do Alexandre de Moraes, né, na decisão a respeito do governador de Brasília, lá o Ibanez, ele usou essa expressão terrorista, né, e ela acabou sendo assimilada por alguns órgãos de comunicação, alguns colegas têm usado, lembrando que a ação foi contra o Estado, né, está sendo interpretada pelo jurista, né, não está pacificada ali dentro do STF essa tipificação, essa qualificação dos atos terroristas em si. Eu entendo que aquele sujeito que tentaram plantar uma bomba, aquilo eu acho que tem uma qualificação muito clara de terrorismo, mas só para que haja um entendimento das pessoas, é que os atos tidos como antidemocráticos buscavam uma intervenção militar, o não reconhecimento do presidente, né, para uma eleição justa, lícita, daí se tem um outro debate acerca disso. Então, o que se acredita, o que se vê é que foi uma ação contra o Estado de Direito, né, contra as instituições. Então, nesse aspecto, tenta-se qualificar os atos como terroristas. Eu acho que estamos um pouco longe disso, em que pesa a necessidade do rigor da lei para penalizar não só aqueles caras que derrubaram, que quebraram, mas principalmente, e até esse momento, não se chegou aos grandões, não chegou, só pegou os mandichorão até agora. Não chegou, e aí tem que ter mais pressa para pegar financiadores, quem foi conivente, a suspeita contra comandantes militares da Polícia Militar, a suspeita contra o próprio Exército, a suspeita com relação à cumplicidade, ou pelo menos a omissão, tanto do Flávio Dino da Justiça, como do José Múcio da Defesa. Então é importante que se avance nisso e se coloque, não diria no mesmo balaio, mas é preciso responsabilização de todos. Edivaldo, e com relação às pessoas que foram lá, tem que ser muito rigoroso. Se você me permite, claro. Só para que fique bastante claro, né, para os nossos ouvintes, a lei antiterrorismo que define o conceito de terrorismo, ela é clara, não existe aquela tipificação, porque nenhum ato foi direcionado àqueles tipos, como disse a doutora Monique. Mas para isso, tem o artigo, tem um capítulo no Código Penal, só vou encerrar aqui, que trata dos crimes contra a soberania nacional. Então, não tipificar como terrorismo não significa que fica sem tipificação legal. Tem outra tipificação, que tem pena, só não é terrorismo. Então, só para complementar o que o Calazans disse, eu já te jogo de volta, que é para te municiar de até mais informação. Dentro dessa lei que regulamenta a questão do terrorismo, eu me lembro muito bem que eu, quando começou, fui ler a respeito, eu recuperei aqui, a gente tem no artigo 2º, no inciso 5º, parágrafo 2º, o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional direcionado por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais sem prejuízo ou tipificação penal contida em lei. Eu acho que se aplica um pouco nisso também. Eu ia citar exatamente esse artigo. Esse artigo protege os movimentos sociais. Por exemplo, quando você tem 2015 e 2020, né, os movimentos sem terra que invadiram a sede do Ministério da Agricultura e provocaram atos de vandalismo. Mas existia uma pauta e que não atentava contra as instituições democráticas, né? Em princípio, não. Havia uma pauta definida, que era a favor da reforma agrária. Naquele momento, estavam se fechando as escolas rurais. Então, havia uma pauta. Tinha que ser penalizado, imagino que tenham sido penalizados aqueles vândalos, né? Em 2020, só jogaram uma tinta vermelha lá e impediram a entrada das pessoas que iam trabalhar. Em 2015, houve uma quebra um pouco maior lá e certa omissão também das autoridades que não fizeram nada naquele momento. Lembrando que são dois momentos distintos. Um 2015 e foi 2020 que jogaram uma tinta vermelha só lá e picharam. Inclusive, né, teve atos de vandalismo entre o juntamento de torcidas organizadas de São Paulo para destruir uma parte da Paulista. Ninguém foi penalizado. Mas é muito importante lembrar que nada, absolutamente
absolutamente nada se compara ao que aconteceu em Brasília. O resto me parece tudo fichinha. O que não implica que a lei não deve ser aplicada com rigor em todas as circunstâncias, viu, Celestino? 6 horas e 58 minutos.